Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Erivelton Nunes e estamos estudando a revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, sob o tema O Ministério Profético, sua importância e contemporaneidade. E hoje estudaremos a lição de número 7, cujo título é O Perigo dos Falsos Profetas. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Agradeço a Deus pela oportunidade, aos meus líderes e aos organizadores pelo convite. Neste trimestre estamos estudando sobre o ministério profético. Na vida, sempre teremos que lidar com uma realidade binária, com uma dicotomia relacionada ao verdadeiro e falso, ao certo e errado, céu e inferno, caminho estreito e caminho largo. Embora no pós-modernismo o que reina seja o relativismo, a desconstrução dos absolutos, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é clara em apresentar duas escolhas, vida ou morte, salvação ou condenação. Portanto, nesta lição, nos dedicaremos a explorar um pouco mais sobre a palavra de Deus no que tange ao ensino sobre os falsos profetas. Vejamos então o que está registrado em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23. Disse Jesus: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi abertamente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Um verdadeiro profeta é porta-voz de Deus. Ele foi comissionado por Deus e leva consigo a mensagem de Deus aos homens. Já o falso profeta é alguém que a si mesmo se designou como profeta, que pode até querer proclamar a verdade de Deus, mas na prática está proclamando a sua própria mentira. É o que está aqui nos versículos 21, 22 e 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E muitos dirão ao Senhor naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Até profetizaram, até usaram o nome do Senhor. Mas o que vai acontecer na resposta do Senhor Jesus? Apartai-vos de mim, nunca os conheci, vocês que são pessoas que praticam o mal, que praticam a iniquidade. A palavra usada no grego para falsos profetas é pseudoprofetês, ou pseudoprofetas. Conforme Mateus 24, 11, Marcos 13, 22, Lucas 6, 26, Atos 13, versículo 6, 2 Pedro 2, 1, 1 João 4, 1, Apocalipse 16, 13, 19 e 20, 20 e 10. Mas também não temos só os pseudo-profetas, como também temos os pseudo-irmãos. Em 2 Coríntios 11, 26, ou Gálatas 2, versículo 4, temos também os pseudo-apóstolos, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, os pseudo-mestres, os falsos mestres, em 2 Pedro 2, versículo 1, os pseudo-faladores, ou seja, mentirosos, em 1 Timóteo 4, 2, as pseudo-testemunhas, as falsas testemunhas, descritas em Mateus 26, 60, em 1 Coríntios 15, 15, tem os pseudo-cristos, os falsos cristos, de Mateus 24, 24, de Marcos 13, 22. Em todos esses casos, a palavra pseudo significa falso ou um impostor. Da mesma forma que temos o verdadeiro profeta,
temos o pseudo-profeta, o falso. E distinguir o falso do verdadeiro nem sempre é uma tarefa muito fácil. Jesus adverte os seus ouvintes usando a palavra acautelai-vos dos falsos profetas. E o que significa acautelai-vos? Significa literalmente, mantenham suas mentes fora do alcance dos falsos profetas. E sabe por quê? Porque eles se apresentam vestidos como ovelhas. Contudo, interiormente são lobos devoradores, são lobos selvagens. Evidentemente, eles são pretensiosos, são hipócritas, são falsos, fingidos. Os evangelhos, o livro de Atos, as epístolas, o Apocalipse estão repletos de exemplos de falsos profetas. Isso falando do Novo Testamento, sem contar os diversos exemplos que temos no Antigo Testamento. Em Apocalipse, um dos aliados do dragão, ou de Satanás, é a besta que emerge da terra, lá em Apocalipse 13, versículo 11. Que também é chamada de o falso profeta, lá em Apocalipse 16, 13, ou 19 e 20, ou capítulo 20, versículo 10. É digno de nota que a descrição que Cristo faz lá em Mateus do falso profeta era alguém que estava vestido de ovelha, mas que interiormente era um lobo. O quadro de Apocalipse 13, 11 fala dessa besta, na sua aparência, com 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, um animal manso, mas que falava como um dragão. Ou seja, a aparência exterior é uma coisa totalmente diferente do que é interiormente. Em ambos os casos, a essência interior está em conflito com a manifestação exterior. Os falsos profetas são representantes do poder das trevas. Eles são como os demônios que se transfiguram em anjos de luz, estão disfarçados. O falso profeta é geralmente uma pessoa sem autorização divina e que traz a sua própria mensagem, geralmente dizendo ao povo que ele gosta de ouvir. No Antigo Testamento temos muitos exemplos. Isaías 30, versículo 10, Jeremias 6, versículo 13, Jeremias 8, 10, Jeremias 23, 21. Eles diziam aos reis e ao povo aquilo que eles queriam ouvir, aquilo que lhes agradava. No exemplo da nossa lição, em 1 Reis 22, o rei Acabe e o rei Josafá se uniram para enfrentar uma investida do país da Síria. Todos os 400 profetas de Acabe diziam a mesma mensagem que o rei queria ouvir. Sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Está no versículo 12 do capítulo 22. Porém, o rei Josafá, que tinha uma sensibilidade espiritual mais aguçada, pediu que Acabe consultasse Micaías, profeta de Deus, homem verdadeiro, homem de Deus. E de fato, depois que o profeta contou ao rei o que Deus tinha revelado, a mensagem não era de vitória, mas de derrota, de juízo. Nem sempre Deus dirá o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Então, esteja pronto para ouvir a verdade de Deus, mesmo que ela seja contrária à sua vontade. Os falsos profetas disseram muitas vezes: sobe e triunfa, como está lá em 2 Crônicas 18:11. Gritaram às vezes: paz, paz, quando não havia paz. Suas palavras são mais suaves que o azeite, de acordo com Salmo 55, versículo 21, ou de acordo com João, capítulo 10, versículos 1 e 8. A advertência de Jesus contra os falsos profetas é tão relevante hoje como quando foi pronunciada pela primeira vez. Hoje, algumas frases dos falsos profetas são: não existe céu, não existe inferno. O Deus de amor não permitirá que alguém seja punido para sempre. Deus não lança ninguém no inferno, Deus é amor. Eles vão dizer: estamos na graça, pode fazer o que quiser, não tem problema. Eles também vão dizer: Satanás é um mito. Não, o pecado é uma enfermidade, não tem nada a ver com a culpa. Livre-se desse sentimento de culpa, desse complexo. De forma alguma, eles vão incentivar as pessoas ao arrependimento. Jesus Cristo perdoa, mas precisa arrepender-se. Precisa converter-se dos seus pecados e servir o Deus vivo. Em Mateus capítulo 7, do versículo 15 em diante, aprendemos pelo menos 4 lições sobre os falsos profetas. Em primeiro lugar, os falsos profetas parecem ser inofensivos. Eles se apresentam como ovelhas, mas na verdade são lobos. São assassinos da verdade, mas andam com a Bíblia na mão. Eles têm voz mansa, mas os seus dentes são afiados. Parecem inofensivos, mas são lobos. O falso profeta, ou os falsos profetas, eles já existiam nos tempos do Antigo Testamento.
Jesus prediz a vinda de falsos cristos, de falsos profetas, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Em segundo lugar, os falsos profetas também são conhecidos por sua doutrina, por seu ensinamento, por suas obras. Como está no versículo 16, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ele está falando da comparação da árvore. Então o falso profeta não é também só um lobo. Ele é comparado também a uma árvore ruim. A seiva que alimenta essa árvore vem do maligno. A mensagem que está na boca deles é mentira. Pode até ser uma planta venenosa. Nenhum fruto nutritivo pode ser colhido dele. Uma árvore má não pode produzir bons frutos, apenas frutos maus, pois essa é a sua natureza. É a natureza do falso profeta. Tanto sua doutrina como sua vida são pervertidas. Tanto suas palavras como suas obras são carregadas de veneno. Em terceiro lugar, os falsos profetas serão condenados. Lá no versículo 19 está claro. Porque os falsos profetas são como uma árvore má que vai ser cortada e lançada no fogo. Ou seja, o destino de um falso profeta que não se converte é a destruição, é a condenação. Em quarto lugar, os falsos profetas precisam ser identificados. A teologia errada desemboca numa vida errada. O ensino falso deságua em práticas erradas. Um falso mestre nunca será padrão de santidade nem jamais andará piedosamente, porque é uma árvore má, seus frutos serão maus. Dessa forma, pelos frutos, nós podemos identificar quem são essas pessoas. No período do Antigo Testamento, a maior ameaça à sobrevivência de Israel não era o poder militar dos filisteus, dos amalequitas ou dos assírios. A maior ameaça ao bem-estar do povo de Deus sempre foi a presença dos falsos profetas. Esse era um grande problema na época em que Deus enviou o profeta Jeremias. Jeremias estava lá sendo usado por Deus para chamar o povo ao arrependimento. Mas parecia que cada vez que Jeremias abria a boca e dizia aos israelitas o que Deus faria, se eles não mudassem de atitude, 100 falsos profetas se levantavam e iam à frente para contradizer o profeta Jeremias. Jeremias falou claramente aos israelitas que Deus destruiria o templo, lá em Jeremias 7, versículo 14, em Jeremias 9, versículo 11. Ele também disse que Deus exilaria eles na Babilônia por 70 anos, lá no capítulo 25. Mas os falsos profetas replicaram toda vez: não, Deus não é assim. Deus é bom, Deus é amor. Deus jamais fará isso. Deus não vai destruir o templo. Deus não vai permitir que os filhos de Abraão sejam levados cativos para uma terra estrangeira. Não deem ouvidos a Jeremias, pois nós vamos ter paz. Então os falsos profetas pregavam uma mensagem para agradar as pessoas, e não a mensagem de Deus. Jeremias chegou a escrever no seu livro: sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então, isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Lá no capítulo 20, versículos 7 a 9. Aqui Jeremias está clamando, está expondo o seu coração, a sua dificuldade. Você entende o que ele estava dizendo? Ele estava reclamando porque sua mensagem impopular a respeito do juízo iminente colocava-o constantemente sob o ataque dos falsos profetas. E por isso, ele tinha que suportar a reprovação do povo. Por esse motivo, ele decidiu parar. Decidiu não falar mais no nome de Deus. Mas ele não conseguiu parar. Sabe por quê? Porque ele é profeta de Deus. E aí ele expressou: isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. O profeta não podia parar de pregar a mensagem que Deus deu para ele. No final, Deus consolou Jeremias com a promessa de dar conta dos falsos profetas. Ele diz: o caminho deles será como os lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei. Jeremias 23, versículo 12. Então, não desista do seu chamado, não desista do seu ministério. Fale e faça o que Deus te mandou, independentemente da aprovação popular. Jeremias foi rejeitado por seus vizinhos, de acordo com Jeremias 11, 21. Jeremias foi rejeitado por sua família, de acordo com Jeremias 12, versículo 6. Jeremias foi rejeitado pelos sacerdotes e pelos profetas, de acordo com o capítulo 20.
Jeremias foi rejeitado pelos seus amigos. Jeremias 20:10. Jeremias também foi rejeitado pelo povo. Jeremias 26, versículo 8. Jeremias foi rejeitado pelo rei, lá em Jeremias 36, 26. Ele foi rejeitado por todos, exceto por um. Ele só não foi rejeitado por Deus. E o principal de tudo, Deus estava com ele. Então não importa se você é popular ou não, faça e fale o que Deus te der. Os falsos profetas da época de Jeremias propagavam os falsos ensinos abertamente. Mas Jesus alertou contra um tipo mais perigoso de falso profeta. Aquele que usa máscara. Aquele que finge ser ovelha, mas na verdade é lobo. Então nós temos que tomar cuidado com a aparência. Porque tem pessoas que parecem ser bondosas, gentis. Têm aparência de cordeiro. E a realidade é que eles são lobos devoradores. Eles sussurram no ouvido das pessoas na tentativa de fazê-las entrar pela porta larga. Querem enganar as pessoas. O autor da nossa lição, pastor Jarmuth, destacou pelo menos algumas características que distinguem os verdadeiros profetas dos falsos. Vamos ver quais são esses distintivos. O primeiro distintivo é a manifestação do poder de Deus. Ou seja, os verdadeiros profetas, homens de Deus, foram usados para fazer coisas extraordinárias, como Moisés, Elias, Eliseu, Jesus. E isso demonstra o poder de Deus. Deus manifestou a sua glória e poder por meio desses profetas. Embora este quesito não deva ser analisado isoladamente. Há um conjunto de características que mostrarão quem é o verdadeiro profeta. Então, o segundo distintivo é o cumprimento da palavra profetizada. Todo profeta verdadeiro, quando fala, a sua profecia se cumpre. Deuteronômio 18, versículo 21 e 22. Deuteronômio capítulo 18, versículos 21 e 22. Mas vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, esta mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. É isto que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpre, a do falso profeta não se cumpre. O terceiro distintivo é a harmonia entre a profecia e as escrituras sagradas. A mensagem do profeta precisa estar em conformidade com a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem regula, quem regulamenta os dons espirituais e o ministério profético, e não o contrário. Na lição sobre a evolução do profetismo em Israel, vimos como Deus progressivamente agiu na nação de Israel, como que o profetismo evoluiu das visões e revelações para a interpretação das escrituras sagradas, na formação das escolas de profetas. E para que serve uma escola? É para aprender. Aprender o quê? A palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, está escrito: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O profeta precisa ter sua vida devocional, sua vida de oração, de comunhão com Deus, mas também precisa manter-se alinhado e alimentado com a palavra de Deus, com o conhecimento revelado nas Escrituras. O profeta precisa da joelhologia, mas também precisa da teologia. Precisa do estudo sistemático das Escrituras. Então, profeta, não negligencie a palavra. Ela é o parâmetro para julgar todas as profecias, para analisar o que é verdadeiro e o que é falso. De acordo com o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29, assim diz a palavra de Deus: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. A profecia será julgada. O conteúdo será julgado. E qual é o parâmetro para julgar? É a palavra de Deus. O quarto distintivo é a vida do profeta. Sua vida deve refletir a sua mensagem. É através dos frutos que sabemos quem é de Deus e quem não é. É através dos frutos que conhecemos os verdadeiros. Através das obras desse profeta. O discurso não pode ser um e a prática outra. Não pode ter uma vida dissociada da palavra de Deus. A nossa lição também destaca algumas marcas dos falsos profetas, que são
Primeiro, eles são gananciosos, só pensam no dinheiro, estão procurando lucro. Em segundo lugar, eles são superficiais, não têm profundidade. A mensagem deles não está alicerçada na palavra de Deus. Terceiro, eles afastam o povo de Deus. A sua profecia, a sua mensagem não traz as pessoas para Deus, mas afastam as pessoas de Deus. Em quarto lugar, eles são imitadores baratos. Eles não são os verdadeiros. Eles tentam copiar o verdadeiro, mas na verdade são falsificações baratas. Os falsos profetas, os homens que ensinam doutrinas de demônios, agem sob a influência do diabo. Com base no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, identificamos 18 características que eu vou dividir aqui didaticamente em 3 grupos de 6. Vamos pegar 18 e dividir por 3. Vai ter 6, 6 e 6. Vejamos então quais são essas características. Primeiro grupo de 6. Eles são, primeiro, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. O segundo bloco de 6 características. Eles são ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis, sem amor para com os bons. O terceiro grupo de 3. Traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites, têm aparência de piedade. Em sexto lugar, negam a eficácia da piedade. Esse texto é maravilhoso e demonstra quais são as características destes homens destes últimos dias. Repare que eu estou dividido em 3 grupos de 6. Temos aqui, de forma visual, o número 666. Contudo, fique claro, são 18 características. Há uma grande semelhança entre os homens desse texto com a ação do inimigo lá no Apocalipse, com a besta. Contudo, de forma alguma, eu estou criando uma numerologia ou inventando uma doutrina. No texto temos 18 características ruins presentes nos falsos profetas. Estou apenas usando um recurso didático para chamar a sua atenção. Precisamos tomar cuidado, porque estas são as características dos falsos profetas. Para concluir, vamos olhar o que Judas escreveu na sua epístola sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, sobre os falsos irmãos. O versículo 4. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. O versículo 8. Da mesma forma, estas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Versículos 10 até o 13. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem, como criaturas irracionais, agem segundo os seus instintos e desse modo provocam a própria destruição. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam os outros por dinheiro como Balaão e perecem em sua rebelião como Coré. Quando estes indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Versículo 16. São murmuradores e descontentes, e vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguirem o que querem. Versículo 19. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. Viram que características são essas? Eu estou usando a nova versão transformadora, NVT.
como fica claro quem são os falsos profetas, que características eles têm. Portanto, meus irmãos, vamos estar atentos. Em 1 João capítulo 2, versículos 18 a 20, está escrito assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Minha oração é que Deus guarde a sua vida, guarde a sua igreja, que nós tenhamos o discernimento do alto para ouvir somente a voz de Deus, a voz dos profetas de Deus. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Siga @crentedocente no Instagram, no Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente. Ative as notificações do canal do Crente Docente no YouTube. E que Deus abençoe você e a sua família.